Investir em fundo imobiliário é fácil e lucrativo, difícil é investir no FII certo. Se você quer só aplicar onde dá dinheiro, chegou no vídeo certo. Hoje a gente vai te mostrar as 10 coisas mais importantes que você tem que olhar na hora de escolher um bom fundo imobiliário, mais seguro e rentável para investir sua grana. Eu sou Fordeloni. O sexto e o 10º indicadores eu acho que são os mais importantes na minha opinião. Eu sou o Cezete Esperandi e nós somos o canal Economic, a tradução da economia e dos investimentos. Se você ainda não é um Economic raiz inscrito aqui no canal, a gente está com 4 vídeos novos toda semana, lotados de dicas de investimento. Toda quarta-feira às 5 da tarde é dia de mãos à obra para aprender a investir em fundos imobiliários e a viver de renda com a série FII. Quarta passada, por exemplo, foi dia de 5 pegadinhas dos fundos imobiliários para você não cair e não perder dinheiro, hein? Era tudo mico. Agora é a hora do seu investimento mais importante. Se inscreve aqui embaixo. De retorno, você vai aprender todo dia como investir de um jeito seguro, sem se meter em furada. Mas e o nosso rendimento? Deixa seu like, né, meu? Dá sua contribuição e bora para os indicadores que você tem que olhar antes de investir em fundos imobiliários. E aí, investidor, sussa! Bora tacar pau em mais um videão? Bora, mas é o seguinte, a gente vai mostrar pelo menos uns 20 FIIs diferentes com casos reais, mostrando que a gente aqui no Economic olha antes de escolher um bom fundo imobiliário para investir. Mas esses são só exemplos, tá? A gente não tá indicando nenhum desses FIIs. Até porque todos esses 10 indicadores que a gente vai mostrar hoje têm que ser analisados juntos. Às vezes um fundo imobiliário é excelente numa coisa, mas uma em outra, e daí não vale a pena botar a sua grana ali. A primeira coisa que você tem que olhar antes de investir num fundo imobiliário é se ele é multiativo ou monoativo. Um FII, como você deve saber, tipicamente investe em imóveis, mas tem alguns fundos que, ao invés de imóveis, no plural, aplica no imóvel só, no singular mesmo. Quanto mais imóveis dentro de um fundo imobiliário, menor é o risco de vacância e de inadimplência. Traduzindo, já que tem vários imóveis dentro do investimento só, a chance de todos eles que estão dando receita com aluguel ficarem sem inquilino é muito menor do que só se tiver um imóvel. E a lógica é a mesma no caso de calote, que acontece quando o inquilino não paga o aluguel. Num fundo monoativo, que tem um imóvel só, seu risco está mais concentrado do que no fundo multiativo, que se o imóvel ficar sem receber aluguel, não tem tanto problema assim. Outros ainda vão continuar gerando uma receita. E como que faz para olhar isso? Essa é fácil, dá para ver essa informação dentro dos relatórios de qualquer fundo imobiliário, mas é mais fácil ainda ir direto em sites como Status Invest, Clube FII e esse aqui, ó, o Funds Explorer. Vamos dar uma olhadinha no FII XPCM11, que é um fundo monativo. Ele já fala logo de largada que só tem o imóvel, tá na descrição do fundo, mas se você não tá convencido, pode rolar aqui para baixo e também dá para ver que ele tem um imóvel só no Rio de Janeiro, se ligou? Isso quer dizer que esse FII é zoado? Não, mas se você tá começando, eu diria para investir num fundo multiativo com vários imóveis para ficar mais seguro. O segundo indicador que você tem que olhar antes de investir no fundo imobiliário é bem parecido com esse último, que é saber se ele é multi ou mono inquilino. Pode parecer uma loucura, mas um fundo pode ser multiativo com vários imóveis, mas ter um inquilino só para todos eles. Isso é muito comum com agências bancárias, por exemplo, que é o mesmo banco que aluga vários imóveis só para fazer a agência do banco dele. E aí a mesma fita, quanto mais diversificado de inquilinos, menor o risco de vacância e de inadimplência. Imagina só o único inquilino passando por dificuldade financeira, todo o pagamento dos aluguéis vai ficar comprometido e é você que vai parar de receber seus dividendos mensais desses aluguéis, que são isentos de imposto de renda. E ainda por cima, você pode ver o preço desse FII despencar. Se liga aqui no fundo BBPO, ele já mostra aqui que ele é multiativo do segmento bancário. Aqui embaixo ele ainda mostra que tem 64 imóveis em 14 estados diferentes. É bem diversificado nesse aspecto. Dá até para ver a localização de cada prédio aqui no mapinha. Inclusive, ele está com excelentes taxas de vacância. A ocupação física e financeira é de 100%. A gente já vai falar disso, mas abrindo o último relatório, dá para ver de cara que o fundo foi criado com o objetivo de adquirir agências e centros administrativos do Banco do Brasil. Isso para alugar para o próprio Banco do Brasil. Traduzindo, ele só tem um inquilino. Não que essa seja uma estratégia ruim, mas se esse banco desistir do acordo, você que vai dançar. Então se você está começando, a gente diria para procurar um fundo multi-inquilino em vez desses que tem um inquilino só. Terceira coisa que você tem que olhar antes de escolher um bom FII para investir sua grana é a taxa de vacância. O tanto de imóvel dentro do FII que está vazio, sem inquilino pagando aluguel. E essa é fácil de analisar, quanto menor a taxa de vacância, melhor. Olhando o BBRC11 no Funds Explorer, que é um fundo multiativo de tijolo, dá para ver aqui que a vacância física, aqui em azulzinho, está ao redor de 5%, sendo que a ocupação física é exatamente o restante. 95% dos imóveis estão alugados. Também
também dá para ver a vacância financeira em amarelinho, que vem caindo de 2 para 1%. É praticamente a mesma lógica, só que do ponto de vista do dinheiro que entra e que não entra nos imóveis vazios. Aliás, comparando a vacância física com a financeira, do azul escuro com o amarelinho, dá até para concluir que os imóveis vazios são dos aluguéis mais baratos, porque a barrinha amarela da vacância financeira está menor, percebeu? Quarto indicador que a gente não pode deixar de olhar antes de investir nos fundos imobiliários é a taxa de inadimplência, que são os atrasos de mais de 90 dias do pagamento dos aluguéis. E esse é mais um indicador que quanto menor, melhor. Quanto menor a inadimplência, maior são seus dividendos mensais. Já falei que os dividendos são isentos de imposto de renda? Já, Pedreiro Fi, aliás, eles são isentos de IR, por enquanto, né? Porque os políticos estão loucos para começar a botar imposto nisso. Pô, os caras tão loucos, isso pode diminuir meus dividendos mensais em até 1/3. Se eu recebo 100, isso pode cair para 70. Pois é, uma merda, né? Mas o que você acha disso? Eu não vou nem dar minha opinião agora pra gente bolar essa ideia aqui embaixo nos comentários. A gente responde todo mundo, hein? Pode ver lá. Vamos ver onde olhar isso. Olhando o FIBBPO11, dá pra achar a inadimplência nos relatórios aqui embaixo. Nesse relatório aqui, que é bem feio por sinal, dá pra ver a inadimplência imóvel a imóvel desse fundo imobiliário. E tá tudo zerado, sensacional. Quanto menor a taxa de inadimplência, melhor. Inclusive, vale a pena olhar os relatórios mais antigos do mesmo fundo pra ver como é que isso evoluiu ao longo do tempo. De qualquer maneira, sempre tem os bons, mas também tem os fundos imobiliários meia boca. No último vídeo aqui da série FI, a gente mostrou as pegadinhas dos fundos imobiliários e uma lista das 5 coisas para você não fazer e não perder dinheiro nisso. Tá tudo aqui em cima, clica aí para assistir. Bom, as 4 coisas que a gente acabou de olhar servem mais para os fundos de tijolo, que tem imóveis de verdade dentro dele. Agora a gente vai olhar para outras coisas que servem tanto para os de tijolo como para os FIIs de papel. Sabe aqueles FIIs que não tem prédio, mas eles têm CRIs e outros investimentos de renda fixa do mercado imobiliário dentro deles? A quinta coisa que você tem que ficar de olho na hora de escolher um fundo imobiliário é a quantidade de negociações que tem desse fundo imobiliário, a liquidez dele. Quanto mais, melhor. Alguns fundos têm 300 negociações diárias e outros têm 20 mil. Para o pequeno investidor, 300 negociações já podem ser suficientes para conseguir vender a cota do seu FII na hora que quiser, mas quanto mais liquidez, melhor. Até porque aumenta a chance de você conseguir um preço melhor na hora da venda. Quanto menos negociações, maior a chance de você não encontrar um comprador para sua cota pelo preço que você quer. Vamos organizar esse ranking de todos os FIIs pela quantidade de negociações diárias. Dá para ver que tem uns que nem tem negócio todo dia, mas daí vai subindo, porque tem uns que tem 200 ordens de compra e venda por dia, daí chega nas de 1.000, que nem esses dois aqui, nas de 100 mil, que nem esses, até nos que tem mais de 1 milhão de negociações por dia, que é o caso do MXRF11, o fundo imobiliário mais negociado da bolsa hoje em dia. O sexto indicador que tem que olhar na hora de investir em qualquer fundo imobiliário, que na minha opinião é um dos mais importantes, é o preço por valor patrimonial, também conhecido como PVP. Esse é facinho de analisar porque ele compara o preço de uma cota do FII, o P dessa fórmula que você está vendo aí, dividido pelo valor patrimonial, o VP, que mostra quanto que está valendo todos os investimentos dentro daquele fundo somados. No fundo de papel, que basicamente tem CRIs dentro dele, o VP é um pouco mais confiável do que nos de tijolo. Basicamente porque o preço dos imóveis às vezes é meio subjetivo. O CRI é um empréstimo que vai para negócios imobiliários. O VP é exatamente o tamanho desse empréstimo. Como funciona então o PVP? Quando ele é exatamente igual a 1, significa que o preço do FII é equivalente ao valor patrimonial dos ativos dentro dele. Se somar todas as cotas, vai dar exatamente a soma de todos os ativos. Já se o PVP for maior que 1, o fundo imobiliário pode estar sobrevalorizado. Aqui entra a graça desses indicadores, nenhum pode ser analisado sozinho. Se liga, ao mesmo tempo que um PVP pode indicar que o FII tá caro, fundos bem geridos ou que são bons pagadores de dividendos pode ter um PVP acima de 1, justamente porque as perspectivas para ele estão muito boas. E se o PVP for menor que 1, ele pode estar desvalorizado e indicar uma boa oportunidade de compra. Mas se liga, se o FII for problemático, com ativos ruins, com risco de calote por aí vai, o PVP também pode estar baixo e indicar um mico em vez de uma boa oportunidade de investimento, captou? Para achar o PVP é facinho, dá para encontrar nos relatórios e acompanhar a evolução ao longo do tempo, mas é bem simples ver o número mais recente logo no cabeçalho de cada fundo aqui no Funds Explorer. Olha esses dois acima de 1, o PVP desse aqui tá em 1,23 e esse outro em 1,10, ou tão caros ou são ótimos fundos, tudo vai depender da análise que você tem que fazer de todos os indicadores ao mesmo tempo para chegar nessa conclusão. E esse FII aqui, o BRIP11, que tá exatamente 1 de PVP, tudo indica que o preço da cota tá igualzinho ao valor
valor patrimonial dele. Mas tem esses outros aqui abaixo de 1, 0,91, 0,82 do ABCP11, 0,39 e só 0,10 do ARRI11. Tadinho. E aí, você investiria em algum desses fundos? Qual PVP te chamou mais atenção? Comenta aqui. A sétima coisa que você tem que analisar antes de investir no fundo imobiliário é a qualidade da gestão desse fundo e há quanto tempo que ele existe. Você tem que ver se ele teve uma boa gestão ao longo do tempo. Quanto mais tempo o FII existe, melhor você vai conseguir fazer essa análise. Procura saber, por exemplo, como é que foram os resultados do FII ao longo do tempo, olhando todos esses indicadores que a gente está traduzindo. Passando por crise, como impeachment, greve dos caminhoneiros, esses resultados continuaram bons? Se sim, esse é indicativo de uma boa gestão. O FII RECX11, por exemplo, só tem dados de distribuição de dividendos de 2021 para cá. Vamos pegar o relatório mais recente dele para ver se é isso mesmo. Eu encontrei aqui no rodapé que o IPO dele foi em 18 de fevereiro de 2021 e a primeira emissão de cotas também foi em fevereiro do mesmo ano. Agora dá uma olhada no ABCP11, já tem um histórico bem maior com várias coisas para você analisar. Até a distribuição de dividendos começou bem antes, desde 2004. Aqui no relatório mais recente eu não achei a data do IPO nem da primeira emissão de cotas, mas dá para ver que o fundo é bem mais antigo, com dados de rentabilidade desde 2012. Tem bem mais tempo para a gente ver como é que ele se saiu durante as crises. Bom, agora vamos falar dos indicadores que tem que olhar, que servem mais para os chamados fundos imobiliários de papel. Mas rapidão, o que é um FII de papel? Eu não vou esticar esse assunto porque tem um vídeo dessa série FII que compara os fundos de papel de tijolo e o melhor jeito de investir em cada um. Mas basicamente são os FIIs que, em vez de ter prédios entre os investimentos, são as aplicações de renda fixa que estão ali dentro, ligados ao mercado imobiliário, tipo os CRIs. Aliás, você sabe o que significa CRI? É bem fácil, desafio lançado. Quero ver quem acerta aqui nos comentários. O indicador número 8 que todo investidor tem que analisar antes de investir num fundo imobiliário é a diversificação. Lembra do lance de monoativo e multiativo, que quanto mais diversificado melhor? Aqui é praticamente a mesma coisa, só que a gente vai ver quantos CRIs tem dentro do fundo imobiliário e a qualidade de cada um. Aqui no Status Invest, estou procurando o KNCR11, que é um dos FIIs de papel mais famosos. O que interessa pra gente está aqui no fim, que é o relatório gerencial. De largada, você já vai ver que tem outros CRIs que entraram no fundo recentemente, mas o que a gente quer mesmo saber é a lista completa. Dá pra ver que tá bem mais diversificadinho, tem mais de 50 CRIs diferentes. A gente também tem que dar uma olhada, ficar esperto quem que é o emissor desses CRIs, que são eles que poderiam dar um calote e comprometer a rentabilidade do fundo. Aqui tem várias empresas grandes, tipo JHSF Malls, Brookfield, EZ Tower. Quanto maior a empresa, teoricamente, menor é o risco. Quanto mais CRIs, melhor. Mas vamos voltar lá no relatório que a gente estava olhando agora. Essa é a nona coisa que você não pode deixar de olhar antes de investir no fundo imobiliário. O FII KNCR até tem alguma diversificação de indexadores, mas está bem mais concentrado em CDI, tá vendo aí? Só que no finzinho é que tem um ou outro atrelado a IPCA. Aliás, todos estão com CDI, IPCA mais alguma coisa, que já garante uma rentabilidade sempre acima da performance de quanto for o CDI ou mesmo a inflação de cada ano medida pelo IPCA. Interessante isso, né? Quanto mais diversificado, menor o risco. Num FII 100% concentrado em CDI, quando a Selic cair, a rentabilidade do FII também vai acabar caindo, porque o CDI acompanha a Selic. Antes da gente falar do LTV, que é super importante de analisar nos fundos de papel, e do Dividend Yield, que é o que a galera mais fica de olho antes de aplicar, tem vários outros indicadores importantes de olhar que a gente nem vai comentar hoje, tipo duration, as taxas de administração e de performance, a relação do fluxo de caixa operacional pelo preço. Não dá tempo de falar tudo. A gente fez a seleção dos 10 indicadores mais importantes e se você quiser que a gente faça mais vídeos de outra coisa que não tá aqui, já sabe, né? É só avisar aqui nos comentários que a gente sempre tá de olho. O LTV é o 10º indicador para ver se um fundo imobiliário é bom ou ruim de investir. LTV significa Loan to Value, mas, cara, o nome não importa. O que importa é que ele calcula o tamanho do investimento que o fundo de papel tá fazendo num CRI em relação ao imóvel usado como garantia para esse mesmo empréstimo. E o resultado é em porcentagem. Calma que você vai entender. Um CRI, na prática, é um empréstimo que o fundo imobiliário faz para financiar uma construção de um prédio, por exemplo. Quanto mais alto esse LTV, mais arriscado ele é. Num CRI dentro de um FII de papel que tem exatamente o mesmo valor de empréstimo da garantia, o LTV é de 100%. Imagina que o valor de empréstimo é de 100 milhões, mas o imóvel usado como garantia vale 200 milhões. Dividindo 100 por 200, a gente chega em 50%. Isso quer dizer que o valor do imóvel que está sendo usado como garantia é o dobro da grana emprestada para ele. Então, quanto menor a LTV, menor o risco. Se a construtora der calote, por exemplo, mesmo que o fundo imobiliário tenha que vender o imóvel com pressa pela metade do preço, ainda assim a grana da venda vai ser suficiente para honrar todos os compromissos desse CRI sem prejudicar em nada os rendimentos que você vai receber todo mês e que são isentos de imposto de renda. Eu já falei isso? Esse LTV também tem que estar no relatório de todo o fundo imobiliário. Aqui no relatório do KNCR também tem, tá vendo?
vendo aí, e todos os LTVs são bem pequenininhos, abaixo de 100%. Traduzindo, isso significa que esse FII tem bem mais garantia do que a grana que o fundo investiu emprestando para essas empresas. Agora vem o dividend yield que você queria saber, né? Todo mundo gosta dele porque dá para ter uma boa ideia de quanto que você vai receber de rendimento livrinho de imposto de renda todos os meses, só analisando esse número. Você acredita que reinvestindo os dividendos você ia conseguir juntar R$500 mil a mais? É só clicar aqui em cima que tem um vídeo inteirinho dedicado a dividend yield. Você não vai dar mole na obra, né, investidor? Fundo imobiliário não serve para reserva de emergência, hein? PicPay, Nubank, Tesouro Selic servem, mas qual será que rende mais? É o que a gente falou nesse vídeo aqui. Já deu like aqui embaixo para rentabilizar esse vídeo? Então clica nessa bolinha para se tornar um economic raiz e continuar trocando ideia com a gente por aqui. Vamos à obra.